Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou alguns vídeos de um autor, de um pregador, que é muito conhecido na internet e também no YouTube, e o que ele diz sobre o Evangelho, pelo menos nos vídeos que você me enviou, está correto. Esse pregador era pastor de uma denominação e aparentemente agora ele tem o seu próprio trabalho, que queira ou não é também uma denominação, apenas com um nome e uma estrutura diferentes, porque é uma denominação. Mas dá para entender que ele é o líder. Sim, ele é o líder. Ele é quem influencia todos os que se reúnem nos diversos lugares onde existe esse movimento. O fato de ele ter empunhado a bandeira do contra as denominações tradicionais, ou que ele não fale, ou que ele fale, né, de regeneração ou restauração da igreja, isso não muda nada. Na verdade, ele criou uma outra denominação com outra roupagem apenas. Tem bastante gente empunhando essa bandeira e saindo, bandeira antidenominacional, e saindo das denominações para se reunirem em grupos familiares, ou mesmo nos lares, ou até acabarem criando uma denominação sem nome, ou sem denominação. Mas não é essa a vontade de Deus. Sair para criar mais grupos independentes não tem nada a ver com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra a respeito da igreja. Quando nós percebemos a confusão que existe na cristandade, nós devemos sim sair, porém sair a Cristo. E não sair a nós mesmos, ou a um líder, ou a alguma nova forma de reunir. Não é a forma de reunir que importa. É sair a Cristo. Hebreus 3,13. Portanto, saiamos até Ele, a Cristo, fora do acampamento ou arraial, suportando a desonra que Ele suportou. A pergunta que nós devemos fazer não é tanto como devo me reunir, mas onde eu devo me reunir. E a resposta é onde Cristo está no meio. E esse no meio significa o centro da reunião, o imã, o elemento aglutinador, Cristo Jesus. Quando eu escrevo sobre a forma das reuniões, muitos chegam até a se interessar, mas quando eu falo do fundamento sobre o qual o cristão deve congregar, isso já elimina alguns candidatos. Um irmão entrou em contato comigo para dizer que concordava com a forma de reunir que eu explicava, e era isso que ele procurava fazer com as pessoas com as quais ele se reunia. Aí eu entrei no blog dele e lá estava ele numa foto com um colarinho eclesiástico, sabe aquele colarinho duro, branquinho assim, que põe no terno, e o título antes do nome de reverendo. Obviamente ele não entendeu coisa alguma do que é estar congregado ao nome do Senhor, porque tirar de cena o homem, o clero e até o reverendo faz parte disso, de estar congregado ao nome do Senhor. Tirar o clero. Some com o clero, é uma das coisas, mas não é o fundamento ainda. Mas voltando aos vídeos que você enviou, embora às vezes seja necessário apontar os descalabros que nós vemos ao redor na cristandade hoje, como esse autor dos vídeos costuma fazer, a bandeira do cristão não é denunciar os erros da cristandade. A bandeira do cristão é promover o conhecimento da pessoa de Cristo. O que me chamou a atenção no segundo vídeo dele, que você me mandou, é que o discurso fica muito centrado nesse pregador. Tem muito eu ali. Você não achou que ele fala muito de si mesmo? Como se ele dissesse, eu vou fazer assim e quem quiser que venha comigo. Eu tenho aprendido que algo difícil é um clérigo perder a pose de clérigo. E ele era um reverendo. Ele era um reverendo de uma denominação, se não me engano, presbiteriana. Ele foi criado assim. O pai era clérigo, as pessoas o tratam como clérigo. Uma vez clérigo, custa tirar aquele colarinho duro, seja ele católico ou protestante. Mas, obviamente, para Deus nada é impossível, só que eu não enxergo isso ali, pelo menos na maneira como ele se coloca. Não existe na palavra de Deus nenhuma indicação de que nós devamos restaurar a igreja, porque ela é perfeita aos olhos de Deus. Quanto ao testemunho que foi deixado aos homens, esse sim irá de mal a pior até depois do arrebatamento, quando ficarão na terra apenas os cristãos nominais, aqueles que são da boca para fora, porque esses seguirão o anticristo. Sim, esses apoiarão o anticristo. Essa cristandade que fica para a tribulação, para a grande tribulação, que depois do arrebatamento da igreja, é a prostituta de Apocalipse, a grande meretriz. É a mulher também que aparece montada sobre a besta que é o poder secular, e que depois é inclusive derrubada pela besta.
Ainda sobre o que ele diz no vídeo, vamos comentar mais. Existe uma diferença entre a igreja, que é o corpo de Cristo, e a cristandade, que é o testemunho que os homens dão a esse corpo. A igreja, o corpo de Cristo, é e sempre será perfeita e sem mácula, porque Deus a fez assim. O testemunho dos homens, que foi colocado nas mãos dos homens, este é o que está arruinado. Esse não tem conserto. Nós não somos exortados a consertar coisa alguma, mas apenas a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, como explica Efésios 4, de 3 a 4. Essa unidade é indestrutível. Ela é obra de Deus e não de homens. Nós só podemos guardá-la, mas ela não vai ser destruída. Ela não vai ser tocada. Muitos hoje pregam a regeneração ou restauração da igreja. Mas, na verdade, o que eles estão falando é da cristandade ou do testemunho. Só que essa regeneração, esse renascimento, não vai acontecer. Não vai acontecer. É perda de tempo querer restaurar a igreja, recuperar a igreja no sentido do testemunho cristão. Da mesma forma como aconteceu em todas as eras e dispensações ou maneiras de Deus tratar com o homem, tudo começa bem, aí tem o declínio e acaba mal. Porque os homens sempre destroem o que é de Deus. E assim vai ser também com o testemunho da igreja nessa terra. Começou muito bem lá, de forma gloriosa, lá em Atos 2, com muito poder, mas hoje nós vivemos um momento de Laodiceia. Entenda você que as 7 igrejas de Apocalipse representam também 7 épocas da igreja no mundo. E nós vivemos na última época, que é a época de Laodiceia, quando o valor é dado àquilo que é exterior. Por isso que ela fala, sou rica e abastada. Porém, o que nós encontramos ali, onde está Cristo ali? Está do lado de fora desse testemunho. Ele está batendo, ele está buscando comunhão individual. Quem estiver, ele está à porta e bate. Quem abrir a porta e comer com ele com esse, é isso que ele está buscando. Não haverá restauração. Nós estamos no último momento da igreja na terra. Ela será arrebatada e vai ficar só a casca vazia, que é todo o sistema da cristandade. São poucos os que saem dos sistemas para voltar ao centro, que é Jesus. Isso sem fazer alarde ou sem sentimentos revolucionários de quem está tentando consertar a cristandade. É importante fazer uma distinção clara disso para você não cair no erro de criar mais uma denominação sem nome, que se propõe então somente a reparar alguns erros do modus operandi das denominações, quando o erro está no fundamento que elas adotam. Uma boa coisa a fazer, quando você escutar irmãos pregando contra denominações ou convidando as pessoas a saírem do sistema, é perguntar o seguinte: acaso ele é um líder procurando por seguidores? A pergunta é muito importante, porque antes mesmo de existirem denominações, o apóstolo Paulo alertou os anciãos de Éfeso dos perigos que viriam após a sua partida. Haveriam homens procurando atrair discípulos após si. Em Atos 20, 29 a 30, ele fala isso. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, ou seja, aqueles que vêm de fora do rebanho, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou pervertidas, ou distorcidas, para atraírem discípulos após si. Portanto, quando você escutar alguém falando mal do atual estado da cristandade, das denominações, da maneira como os cristãos se afastaram da verdade, etc, 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 veja se não é alguém querendo começar alguma coisa nova em torno da sua própria pessoa. Veja se não é um ex-líder ou um neo-líder em busca de seguidores. E veja também a maneira como os seus seguidores o tratam, fazendo dele um guru ou alguma coisa assim. Observe essas coisas. Você vai escapar de problemas, porque o homem é carne, até debaixo d'água, e ele vai sempre querer distorcer as coisas de Deus, até com pretexto de que ele está procurando fazer a coisa certa.